parto para uma mãe que recebe um diagnóstico de acrania, ele não é só conhecer o filho, ele também é despedida. E a partir dali eu senti que não ia vir uma cura, porque muitas pessoas começaram a falar para mim: ora por cura". Eu falei: "Deus não vai curar, Deus já está fazendo milagre aqui". Porque a partir daquele momento que eu decidi levar a gravidez para frente, eu comecei a escutar todos os dias quanto, como eu deveria me preparar para perder o meu filho a qualquer momento. Então, todos os dias que eu acordava e ele continuava na minha barriga continuava crescendo, eu falava: "Já é um milagre". Você entenderá o seu poder ao gerar uma vida. E é com essa frase da Daiane Cunha, mãe do Dian e do Dom, que eu começo o Voz das Mães, que tem como propósito educar, ensinar e acolher todas as mães. Daiane, eu quero agradecer por você participar do Voz das Mães, por você aceitar esse convite, por você contar a sua história. E antes de qualquer coisa, eu já quero te perguntar, qual é o poder de gerar uma vida? Ah, meu Deus, obrigada, Nath, pela oportunidade, por dar voz à minha voz e à voz dos meus filhos. E, é sem palavras. É algo que só dá pra gente explicar quando a gente vive. Ser mãe. Hoje em dia, a gente está vendo tantas pessoas desmistificando um pouco essa coisa de ser mãe, mas a gente ainda precisa falar que a verdade é que o poder que a gente recebe ao maternar é muito maior do que todas as adversidades. É verdade. Antes da gente começar a contar sobre a história do Dom, você me contou que você perdeu 2 gestações, né, e eu queria saber como que foi isso para você? Você se sentiu acolhida? Você conseguiu conversar com outras pessoas sobre isso? Eh, Nós mulheres, a gente sempre conhece nosso corpo, né. Sim. Então, quando eu e meu esposo, a gente decidiu que ia começar esse percurso de engravidar, eu sempre escutei muito de outras pessoas, principalmente da minha própria mãe, dizendo que gravidez era uma coisa muito fácil. E várias pessoas falavam a frase: "Ai, engravidei sem querer", como se fosse uma coisa: Sim. "Ai, fui ali sem querer, caí, escorreguei". E aí, só que eu tinha na minha cabeça que talvez não fosse tão fácil assim. Então, quando a gente começou esse percurso de tomar a decisão consciente de que nós iríamos engravidar, nós somos cristãos, então a gente fez uma oração, fizemos um propósito com Deus, e a gente fez um voto dizendo para Deus que a gente queria gerar filhos que fossem para a glória dele, que fosse algo que viesse para essa terra para acrescentar, e que a gente não queria gerar filhos, assim, que de certa forma fosse viver um mundo que não fosse dentro da vontade de Deus. Então a gente fez esse Uhum. propósito, e fisicamente, eu falei para meu esposo que eu tinha necessidade de ir num médico, porque era época de pandemia, fazia tempo que eu não passava com um ginecologista, e eu falei para ele: acho que vale a pena a gente fazer uns exames, né, ver essas coisas". E aqui na Itália, porque eu moro na Itália, quando eu fui procurar minha médica de família, ela falou pra mim: "Não, não precisa passar no médico, é só vocês irem lá e fazer o que tem que ser feito". Sim. Aí eu falei: "Tá, mas não é bom tomar uma vitamina, alguma coisa?". Ela falou: "Ah, você pode começar a tomar ácido fólico". Eu falei: "Ok, bacana". Então viemos pra casa fazer o que tinha que ser feito. Sim. E então eu fiquei grávida, foi muito maravilhoso, foi muita felicidade, depois mais ou menos de uma segunda, terceira tentativa, não foi meses longos de espera. Só que quando a gente foi fazer a nossa primeira ultrassom, a gente já não encontrou o batimento cardíaco. E era algo que eu nem sabia que poderia existir, não sabia nada. E aí o médico falou pra gente: "Olha, não tem batimento cardíaco, volta daqui 10 dias". Muitas mães já passaram por isso. Durante aqueles 10 dias você fala: "Meu Deus, o que que vai acontecer?". Voltamos lá, porque era normal, porque a gente tinha ido muito cedo, a gente ainda estava entre 6, 7 semanas, então era normal realmente não ter batimento cardíaco. Voltamos lá com muita expectativa de que teria o batimento cardíaco e não tinha. E o médico foi bem cru, foi ali nossa primeira experiência com médicos aqui na Itália, de que eles são bem direto e reto, zero humanidade. Simplesmente eles estão ali como robôs, como ciência, como medicina, falando o que tem que ser feito. Então ele disse para mim, falou: "Olha, você está sofrendo um aborto retido, seu corpo não reconheceu que a gestação não foi para frente, tá aqui a carta, pode ir para o hospital fazer a curetagem". E eu falei: "Meu Deus, o que que é curetagem? O que que tá acontecendo? Sem Eu não tô informação nenhuma, né? Nenhuma. E é engraçado que o lugar que a gente passou depois que a gente recebeu essa notícia, que o nosso mundo desabou, até hoje, quando eu passo lá na frente, que era um bar que eu parei para tomar uma água, me lembra. Parece assim que eu passo lá na frente naquele instante e volta, sabe? Porque foram muitas informações. Foi assim, a primeira experiência que a gente teve de muitas outras que a gente foi encontrando.
poucos, de muita falta de informação dentro da medicina. Porque na cabeça dos médicos, eles estão falando algo que é muito óbvio, mas na nossa cabeça, como mãe, como um casal que tem expectativa, a gente não faz a mínima ideia do que eles estão Exato. falando. Eles estudaram durante muitos anos para aquilo, então eles passam um diagnóstico pra gente, a gente fala: "O que você tá falando? Eu nunca ouvi falar disso, eu não faço ideia do que você tá falando". Daiane, é tão importante isso que você está falando, porque não só na Itália, mas aqui no Brasil eu passei por isso. De eu nunca tinha entendido, nunca tinha ouvido que era para falar sobre gestação embrionária. E aí, de repente, quando eu cheguei lá para fazer uma ultrassom, a médica olhou para mim e falou assim: Nossa, mas tá muito cedo. A gente tava com mais ou menos 6 semanas. Ah, tá muito cedo, a gente não sabe nem se vai vingar. E eu parei, olhei para ela e falei: Hã? Falei, o que é vingar? Tipo, porque eu ouvi as histórias da minha avó falando, ai, não vingou. Mas eu não sabia que era uma coisa realmente. E eu acho que isso falta muito dos médicos também explicarem. Olha, pode acontecer, é uma coisa normal, né, não é normal, mas é comum acontecer. Então, eu acho que falta muito, né? Mas aí você chegou a conversar com alguém da tua família, do teu ciclo de amizades ou não? Então a gente procurou, inclusive tem uma amiga que o irmão dela é ginecologista no Brasil, eu fiz uma conversa com ele me explicou de uma forma mais humana o que estava acontecendo, porque até então eu não queria fazer a curetagem. Eu falei: "Eu tô com 8 semanas, é muito cedo, alguma coisa pode Sim. acontecer". E eu realmente esperei mais um mês para ter 1000% de certeza, e a gente passou com vários médicos, porque a gente queria ter certeza, não de que a gente não aceitaria, mas eu queria ter certeza do procedimento que eu estava fazendo, eu não Sim, ia simplesmente sair de uma carta e ir para o hospital e, sim. né, não seria isso. Conversei com a minha família e todo mundo disse que era muito normal. E eu falei: "Gente, mas não é normal engravidar sem querer?". Até alguns meses atrás todo mundo falava que era super fácil engravidar, agora tá todo mundo falando que é muito fácil perder, então calma, me organizem aqui. E aí foi um período, assim, bem de luto mesmo, porque a gente nunca tinha presenciado isso. A gente nem Sim. imaginava que seria possível. Na minha família também não tinha visto ninguém, assim, perto de mim passando por essa experiência. E aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Devo fazer algum exame? Devo fazer alguma coisa? E todo mundo me dizendo que não, inclusive meus familiares, meus amigos, falando: "Calma, é normal, tá tudo bem, não precisa". Só que dentro de mim, eu sentia que eu precisava ir atrás de fazer alguma coisa. Tá. Só que eu tentava ficar calma, de todo mundo me falando que era normal, que era normal, que era normal. Então eu digo que o meu primeiro filho, ele me ensinou a fazer as coisas certas. Ele despertou em mim essa vontade de querer fazer tudo certo. E o meu segundo filho, que foi o minha segunda perda, ele me ensinou a respeitar a minha instituição, né, minha intuição. Ele me ensinou a respeitar a minha intuição, de acreditar dentro de mim que quando tem uma setinha falando: "Faz alguma coisa", de eu ir fazer. Então quando veio o segundo positivo, depois de alguns meses também a gente não conseguiu engravidar de uma forma muito rápida, passaram praticamente uns 8 meses, quando veio novamente o segundo positivo, e logo na sequência um aborto espontâneo, depois de 2 dias, eu falei: "Não, calma, não tá tudo bem. Tem alguma Eu coisa não vou errada. aceitar, eu não vou aceitar que tá tudo bem". E aqui a Itália tem um protocolo bem parecido com o do Brasil, de que eles só começam a investigar a partir do terceiro O aborto. terceiro, sim. E aí eu falei: eu não vou esperar, se eu precisar me passar no médico particular, pesquisar alguma coisa, eu não vou passar por isso de novo". Então eu encontrei um médico no Brasil, eu fiz uma consulta online e ele me passou vários exames que eu poderia fazer, e com os exames que eu já tinha feito, ele identificou que eu tinha um aumento da tireoide, dos meus hormônios, Hum. que só acontecia quando eu ficava grávida. Então na hora ele já me falou: "Olha, se você tá sentindo emocionalmente pronta, quer continuar engravidando? Toma já um remédio para controlar isso e vamos ver no que dá". Foi assim, tiro e certo. No mês seguinte eu já fiquei grávida de novo. E é o meu filho, o Dia, que tá aqui hoje, crescendo, lindo, forte, saudável. O Dian tá Então eu com quanto digo que os meus tempo? 2, 1 ano e 3 meses. N3. E deu tudo certo. Então eu digo assim que o Sim. meu segundo filho me ensinou a respeitar essa a minha intuição, de realmente ir atrás, investigar, e era uma coisa super simples, era uma coisa que eu poderia ter feito desde o primeiro e ter evitado o Exato. segundo. Mas enfim, foi esse o processo. E aí, depois do Dian, o Dian tá com 1 ano e 3 meses, a gestação do Dom também foi planejada? Sim, super. Eu tive a gestação do dia, muito tranquila, muito gostosa, foi maravilhoso ser mãe, só que passou muito rápido.
Eu digo assim que eu acho que pelo fato de eu querer tanto engravidar, era uma coisa que eu e meu marido a gente estava esperando tanto, aqueles 9 meses não foram suficientes pra gente. Passou tudo muito rápido, a gente assim, queria viver isso de novo. Quando eu fui parir, eu passei por uma violência obstétrica aqui na Itália, que o hospital não foi muito bacana comigo, não me acolheram muito bem. Então foi um trabalho de parto muito longo. Eu cheguei no hospital, era mais ou menos umas 7 da manhã, e eu pari só meia-noite. E eu fiquei todo esse tempo tendo contração, anestesia eles não colocaram direito, então não funcionou a anestesia. Eu escutei várias vezes da obstetra que eu não sabia parir, que eu não estava fazendo as coisas direito. Só que na verdade é que eu tinha engordado 20 quilos. Eu sou magrinha, mas eu tinha ficado enorme. E o meu filho nasceu de 4,270 kg, que ele era uma Uau! criança grande. Sim. Sim, mas a gente tinha feito exames de diabetes, eu não tive diabetes, ele realmente foi grandão, nasceu gordinho. Então não foi fácil parir. Não foi um trabalho Imagino. de parto, não foi trabalho de parto fácil. E quando eu pari, eu tive essa sensação de falei: "Não, isso aqui não foi bacana. Eu quero viver isso de novo de uma forma diferente". E eu falei para meu esposo, eu falei: "Não, isso daqui é muito gostoso, eu quero viver de novo". E um ano inteiro do meu filho, o primeiro ano, passou muito rápido. Às vezes a gente tem muita ansiedade de: "Ai, quando que vai parar de mamar? Ai, quando que vai comer? Ai, quando vai fazer isso, quando vai fazer aquilo". E essas 2 perdas que vieram antes, me trouxe tanta vontade de querer viver tudo isso, que quando eu estava vivendo, eu não queria que acabasse. Sim. Então eu falei: "Meu Deus, daqui a pouco eu já tenho que desmamar, já tenho que começar a introdução alimentar, o que que vai acontecer? Já tá engatinhando, já tá andando tudo muito rápido". Então, às vezes eu vejo, assim, algumas mães que ficam cansadas e eu falo: "Calma, vai passar e vai passar Sim, muito rápido, é verdade. tenta aproveitar". É. E aí você engravidou, o Jean tinha quanto tempo quando você engravidou do Dom? Ele estava com 8 meses. 8 meses, super rapidinho, né. 8 meses, foi. Então a gente quis, e justamente a gente quis para que crescessem juntos, porque a Sim. gente pensou: "Ah, vai na mesma escola, já usa roupa um do outro, se for menino Sim, também, enfim, já faz tudo junto". Então a sim. gente quis ter próximo para justamente a gente criar nossos filhos juntos. Então foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez desejada, mas Deus quis de outra forma. É. E aí vamos entrar na história do Dom, você lembra quando você recebeu o diagnóstico do Dom? Lembro, Como foi? lembro. 26 de setembro, ai gente, lembro até a data. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem, estávamos super felizes. Eu estava tomando meu remédio da tireoide, porque eu achei que era isso que me fazia ter perdas, né, e realmente é o que me fazia. E estava fazendo tudo certinho, já tinha passado uma vez no médico, estava indo para minha segunda consulta, ali por volta era mais ou menos entre a 10ª semana, décima entre a 10ª e a entre 10 e 11 semanas, mais ou menos. Tá. E quando eu cheguei lá no médico, a médica, ela estava fazendo ultrassom e ela ficou em silêncio. E aí eu achando o máximo, porque eu estava vendo o corpo do meu filho todo formado no ultrassom. Quando eu vi que tinha coração batendo, eu falei: "Ufa", porque na minha cabeça, o pior que poderia acontecer é o coração não estar batendo, porque é o que eu já Uhum. tinha vivenciado. Sim. Então eu vi o coraçãozinho batendo, eu já fiquei toda alegre, eu falei: "Ai, que lindinho, ele tá com a mão na boca", estava chupando o dedinho. Eu falei: "Ai, que lindo, nossa", e eu falando super animada e ela em silêncio. E aí meu esposo falou: "Tá tudo bem, doutora?", porque ele viu que ela estava em silêncio. E ela falou: tem alguma coisa aqui que eu tô vendo que não tá muito legal". Só que minha ficha não tinha caído, e eu continuei lá animada, eu falei: "Não, mas tá tudo bem, seu coração batendo, tá tudo certo". E aí ela falou pra gente: "Olha, eu vou pedir pra vocês irem no pronto-socorro, pra eu acompanhar com o ultrassom que eles possuem lá também, mas a princípio, o cérebro dele não tá formado. E nessa semana que nós estamos de gestação, é algo que já era pra ter se desenvolvido". E aí eu falei: "Como assim o cérebro não tá formado? Tem o coração batendo". Eu só batia nessa tecla. Eu falei: "Tem o coração batendo, o que que você tá falando?". Tá fazendo E ela sentido. falou
E ela falou: "Não, volta amanhã pra gente ir no pronto-socorro e eu vou acompanhar vocês". Foi a pior noite que eu já vivi na minha vida, a pior, a pior, a pior. Hoje eu posso dizer que foi muito pior do que quando eu enterrei meu filho, muito pior do que quando meu filho faleceu, foi a noite quando eu recebi o diagnóstico. Foi a pior noite. A gente não conseguia dormir, a gente chorava muito, muita ansiedade, muita oração. Eu falei: "Meu Deus, ela tá me passando uma informação que eu nem sei o que pesquisar na internet", porque eu nem lembrava o nome do que ela tinha me falado. Eu falei: "Eu nem sei o que pesquisar na internet. Como assim não tem cérebro, tem corpo, tem coração, o que que tá acontecendo?". E eu nem sabia, não tinha nem forças para entender, eu só orava pedindo para Deus para que tivesse errado, que no dia seguinte nós entrássemos naquele hospital e ela falasse: "Não, não, não, tá tudo certo, foi a máquina, eu não entendi direito". Mas ela foi tranquila em te dar esse diagnóstico, Dai? Hã, assim, eu não posso dizer que ela foi ruim, Não teve perto falta das de outras empatia? experiências. Sim, Não, não teve, não teve. Mas depois a forma que ela conduziu isso também, assim, não foi das melhores. tá. Mas vou tentar explicar para vocês, porque assim, no outro dia nós fomos no hospital, fizemos o exame e realmente se confirmou que ele tinha um caso de acrania, que é quando não forma o osso dessa parte onde está o crânio. E aí a gente não sabia o que era, a gente nunca tinha vivenciado, e ela falou para mim: "Olha", de uma forma bacana, assim, até abraçou a gente, meu esposo estava chorando muito, muito emocionado, então ela acolheu a gente, só que ela direcionou a gente para interromper a gravidez. Foi ali que começou. Então ela falou pra gente: "Olha, você precisa fazer, a interrupção da". Aí eu falei pra ela: "Doutora, eu não tô entendendo, como que eu vou interromper uma gravidez que tem um coração batendo? Eu não Exato. tô entendendo". E aí de uma forma, assim, tranquila, porque aqui na Itália o pessoal é um pouco grosso, assim, né, de uma forma tranquila, até que humana, ela foi falando pra gente: "Olha, seu bebê não vai sobreviver, você precisa interromper". E aí eu falava pra ela: "Tá, mas se ele não vai sobreviver, então não tem como isso parar sozinho? Eu não quero, do que o que que você está me sugerindo? Se o coração não tá batendo", é porque ela falava pra mim que ele na minha barriga, ele já não tinha vida, que ele não tinha vida. Então eu realmente eu não estava entendendo. Tanto que quando ela me falou, eu não tive forças pra falar: "Não, eu não vou abortar". Eu não tive forças pra falar isso, porque realmente eu não entendia. Eu estava muito cega. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida, eu nunca tinha escutado E nenhum caso. e é uma coisa que não faz muito sentido, né, porque eu sentia isso, você sente ali o bebê mexendo, ele tendo vida no teu corpo, e aí as pessoas falam assim: "Ah, ele não vai sobreviver", você fala: "Cara, não faz sentido isso que você tá me falando". Exato. Eu ainda não senti ele chutando, porque era bem recente, mas eu tinha aquela imagem do Sim. coração dele batendo. E eu falei pra ela: "Escutei, eu não tô entendendo o que você tá me falando, eu não tô entendendo". E aí ela me deu uma semana, porque a gravidez já estava indo pra frente, os dias estavam passando, e ela me deu uma semana pra voltar lá e cuidar de mim. E aí eu vim pra casa, sem palavras. Meu esposo, nossa, meu esposo Vocês sem chegaram a ter uma chão. conversa sobre isso? Sim, conversamos muito. E aí meu esposo falou: "Não, a gente vai orar e Deus vai falar o que a gente tem que fazer, se a gente tem que interromper ou não". E aí eu falei pra ele, eu ficava pensando: "Gente, o que que Deus vai me falar?". Porque aí na época eu até procurei, assim, algumas pessoas que eu sabia que já tinha passado por uma perda, alguma coisa, pra ver o que que a pessoa me falava. E eu falava pra tentar entender. E aí, graças à internet, graças a páginas como a sua e tantas outras informações que tem na internet, eu encontrei mães que viveram o que eu vivi. E foi isso, assim, que começou a me dar alimento, porque começou a vir informações. Então, assim que eu cheguei em casa, eu comecei a consumir um monte de conteúdo. E aí eu encontrei um caso que é super famoso no Brasil, que é da Maria, que foi uma bebezinha com o mesmo diagnóstico que o meu Dom e que ela viveu bastante, que hoje a mãe dela tem até uma outra bebezinha, mas ela escreveu um livro contando a história. E aí eu vi tantas outras mães que passaram pelo mesmo diagnóstico do que eu, mesmo Uhum. processo. E aí eu descobri que tinha um grupo de WhatsApp dessas mães. E aí hoje eu participo de 2 grupos de WhatsApp dessas mães. Legal. E aí eu fui recebendo um monte de informação. E aí eu também vi que casos igual o meu nos Estados Unidos, na Ásia, aqui mesmo na Itália, eu vi uma moça há mais de 10 anos atrás, que ela também chegou a escrever um livro, que passou pelo mesmo caso que eu. Então foi através da internet que eu comecei a entender o que que era uma diagnóstica. Sim.
Porque a médica mesmo, ela só falou pra mim: "Olha, ele não é compatível com a vida, você precisa interromper". Você E chegou a começou a me colocar falar no todos os Google em algum riscos. momento? Sim, aí quando eu voltei pra casa, E porque na aí? primeira noite eu nem sabia o que que era. Sim, Quando eu voltei pra casa, que eu comecei a colocar no Google, eu me assustei, porque quando você vê, assim, muitas informações, você vê um monte de imagem que é totalmente fora do que a gente considera o padrão. É sim. uma criança que a gente considera fora do padrão. E aí eu comecei a ver aquelas imagens e falei: "Meu Deus, meu bebê vai sofrer se eu continuar indo pra frente? O que que vai acontecer?". E aí meu esposo, ele insistia muito nisso, ele falava: "Não, não, não, a gente vai esperar uma resposta de Deus, a gente vai esperar uma resposta de Deus, vai esperar uma resposta de Deus". E aí eu cheguei nesses dias, assim, que foram mais ou menos uns 2 dias de luto, luto, luto. Isso pra mim foi o luto. A Isso pra gente mim foi fala o luto, foi muito receber o aqui sobre diagnóstico. sobre o luto de diagnóstico, né. Ali foi o luto pra gente. Não é depois a gente Sim. continuar, é do quando recebe o diagnóstico. E aí esses 2 dias eu não tinha forças pra orar. Eu não tinha forças pra orar, eu não tinha força nem pra perguntar pra Deus: "Deus, o que que eu tenho que fazer?". Eu não conseguia, eu só ficava perguntando: "O que que tá acontecendo comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo?". Então, eu fui assistir The Chosen, porque era uma forma leve de eu continuar ali na presença de Deus. Sim. E aí, assisti, assim, batata, assim, naquele dia eu assisti o episódio da terceira temporada, que é quando um dos discípulos, que isso não está na Bíblia, mas The Chosen fantasiou e eu achei que foi uma fantasia bacana. Opa, cortou Tô aqui? Voltou? não, tô te ouvindo. Ok. Ok. E The Chosen fantasiou, mas eu achei que foi uma fantasia bacana, que eles colocaram que um dos discípulos, conhecido como Tiaguinho em português, ele tinha uma deficiência Uhum. física e ele perguntou para Jesus: "Você pode me curar?". E Jesus fala: "Você quer que eu te cure? Eu sei que você quer que eu te Sim, cure". Só que aí Jesus começa a falar para ele, essa é a parte que eu mais me emociono, porque Jesus começa a falar para ele: "O que que eu posso fazer na sua vida se eu não te curar? Quantas pessoas sim. podem ser atingidas se eu não te curar?". Então, quando eu assisti aquilo, eu fiquei pensando, eu falei: "Meu, Deus não vai dar uma resposta pra gente". A Bíblia é muito clara quanto o que diz sobre o aborto. Aborto é assassinato, a gente acredita nisso, então a gente não vai interromper essa gravidez. É Deus que detém tempo de todas as coisas. E o que ele vai fazer com a gente se ele não curar nosso filho, é isso. E a partir dali eu senti que não ia vir uma cura, porque muitas pessoas começaram a falar pra mim: "Ora por cura, ora por cura". Eu falei: "Deus não vai curar, Deus já está fazendo milagre aqui". Porque a partir daquele momento que eu decidi levar a gravidez pra frente, eu comecei a escutar todos os dias quanto, como eu deveria me preparar para perder o meu filho a qualquer momento. Então, todos os dias que eu acordava e ele continuava na minha barriga continuava crescendo, eu falava: "Já é um milagre. Você Eu não preciso que meu filho viva 30 anos. Já é um milagre". você chegou a questionar Deus em algum momento? Do porquê que estava acontecendo aquilo com você? Olha, várias coisas já aconteceram comigo que eu perguntei pra Deus o porquê estava acontecendo. Então, foi assim, meio que eu já estava um pouco anestesiada, sabe. Sim, E eu já tinha, assim, uma certa maturidade de entender que essas coisas acontecem. sim. Só que eu perguntei pra Deus o que que ele queria que eu fizesse com isso. Isso eu perguntei muito. Eu falei: "Deus, ok, mas o que que eu tenho que fazer com essa situação?". Isso eu perguntei muito. É, eu te pergunto porque, quando eu estava grávida do Vini, e aí o diagnóstico era que ele não sobreviveria ao nascer por causa do tamanho do Sim. tórax dele, eu questionei muito, eu estava muito afastada de Deus. E eu perguntava até, a minha sogra é super católica, e aí eu perguntava para ela: "Como que eu me apego a Deus? Eu preciso, rezar um terço? O que que eu preciso fazer?". E aí meu marido começou a colocar muito louvor em casa, eu brinco que minha casa era a casa do pagode e virou a casa do louvor. E foi ali que com o louvor da Elaine Martins, que foi o que me salvou, que eu falei: "É esse lo". Você teve algum louvor que você pegou pra você como teu escudo? Sim. Qual que foi? Ai, vou até me emocionar. E foi um louvor que eu postei agora recentemente quando eu enterrei meu filho. E esse louvor ele fala que não haver que vai chegar um momento que não vai haver mais tristeza, morte, nem dor. Então eu me apeguei muito e fala de Rio Azul, se chama o louvor, é um louvor muito antigo, e fala bastante de como que vai ser quando a gente encontrar Jesus e poder tocar nele e viver num lugar melhor do que esse.
eu acreditei, assim, que realmente um dia essa é a promessa, né, a promessa que está escrita em Apocalipse pra gente, de que não vai haver mais morte, nem choro, nem dor. Então foi esse louvor que me sustentou muito e que continua me sustentando, Tá, e essa promessa. como que foi a gestação inteira para você, pra lidar com o teu emocional, sentindo porque o Dom foi evoluindo na tua barriga e aí você começou a sentir ele Sim, mexer, ele chutar. E como sim, que foi isso para sim. você, esse tempo, né, que você teve com ele? Você conseguiu conversar com ele, falar tudo que você queria falar para ele? Muito, 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 muito. Durante a gravidez, uma coisa que aconteceu, assim, logo no começo que eu preciso enfatizar aqui, que me deu muita força emocional, foi um dia escutando o relato de uma das mães nos grupos que eu participo, e muitas mães contavam como que era na hora do parto, esse conforto que Deus dava, de coisas sobrenaturais que começavam a acontecer, porque o parto para uma mãe que recebe um diagnóstico de acrania, ele não é só conhecer o filho, ele também é a despedida. Sim. Então a gente fica a gravidez inteira não querendo que aquele momento chegue, porque a gente sabe que vai ser o momento final. E eu escutei muitas mães, muito relato falando sobre essa paz que elas sentiam. Elas sentiam muita paz, esse conforto. E aí teve uma noite que eu fiz uma oração para Deus, eu falei: "Deus, eu sei que ainda tá cedo", porque eu ainda estava no meu quarto mês. Eu falei: "Eu sei que ainda tá cedo, mas se der, me adianta um pouco desse conforto, porque eu tô precisando". E aí no dia seguinte, aconteceu uma situação que o meu filho Dian, ele estava com uma gripe, assim, nada demais, mas eu cheguei a levar ele para o hospital, porque eu estava sentindo que a respiração dele estava um pouquinho ruim, eu estava com medo da saturação tá baixa. E aí eu levei ele para um hospital que eu nunca costumávamos a frequentar, não era o nosso hospital de de emergência, assim, era um Sim. hospital um pouco mais distante. E aí eu fui lá na expectativa, porque como era inverno, estava tendo um surto de virose, eu fui na expectativa desse hospital estar mais cheio mais vazio, não estar tão cheio na área de pediatria. Quando eu cheguei lá, o hospital fui super bem atendida, realmente estava mais vazio. E eles foram muito bacanas. E eu falei para o meu esposo: "Nossa, esse hospital é muito bacana. Vamos tentar ver como que é a parte de ginecologia? Vamos ver por conta do Dom?". E aí no dia seguinte ele ligou, que foi bem quando eu fiz essa oração pedindo o alívio. E aí quem atendeu o telefone foi uma obstetra, que foi muito simpática com a gente, e ela do nada pegou o nosso WhatsApp, e falou: "Não, eu vou ver aqui se o hospital está preparado para receber o caso de vocês". E o hospital, ele não estava preparado para receber o nosso caso, porque era um hospital muito pequenininho comparado aos hospitais que tem aqui na região. Então quando recebem um diagnóstico, um caso parecido do nosso ou como o nosso, eles encaminham para hospitais maiores, Uhum. cidades maiores. A gente até chegou a frequentar alguns hospitais em cidades maiores como Milão, Brecha, que são cidades que têm uma estrutura melhor para casos como o nosso. Só que eles só incentivavam a gente a interromper a gravidez. Eles não respeitavam a nossa escolha de querer seguir até onde tivesse que seguir. Porque para o médico, ele não vê sentido. Ele sabe que quando o bebê nascer, a chance dele viver é muito pouca, e mesmo que ele viva, vai ser um tempo curto de vida. Então, para eles, fazem muito mais sentido você interromper a gravidez, o seu corpo não sofrer e você voltar para casa e daqui a alguns meses, quando você estiver pronta, você parir novamente. Só que para nós, mãe, emocionalmente, isso não é uma boa escolha, porque a gente vai carregar para o resto da vida sabendo o que a gente fez, de que a gente interrompeu e de que a gente não respeitou o tempo que o nosso filho tinha para viver. Exatamente. Então, quando eu vi essa obstetra, que ela estava mandando mensagem pra gente e tudo mais, eu falei: "Nossa, ela é muito atenciosa". Até que teve um dia que no final da mensagem ela mandou pra gente: "Deus te abençoe". Isso aqui na Itália é muito raro, não é igual no Brasil que às vezes você vai na padaria, o pessoal fala: "Ai, fica com Deus". Aqui é muito Sim. raro, as pessoas têm uma crença muito reservada e a maioria das pessoas não acreditam em nada. Então, quando ela falou: "Deus te abençoe", eu falei: "Nossa, acho que ela é católica. Que bom, né, ela tem uma crença, alguma coisa". Até que teve um dia que ela continuou na conversa com a gente, ela mandou um devocional. E a gente descobriu que ela era protestante, evangélica, como nós. E eu falei: "Ah, meu Deus, eu não acredito. Dentro do hospital, uma obstetra cristã, como nós, da mesma igreja". Inclusive ela é da mesma denominação, só que de uma cidade diferente. Eu não acredito, meu Deus. E isso foi o conforto que eu comecei a sentir. Mas ela nunca tinha Então falado pra você sobre o aborto?
Nunca, nunca, nunca tinha falado, nunca. E aí nesse hospital ela começou a organizar tudo para que eles recebessem o nosso caso. E aí o pessoal do hospital, o médico-chefe, o diretor, viu o nosso caso e decidiu acolher a gente, mesmo que eles não se sentissem preparados. E durante toda a trajetória, aquilo foi me dando um conforto emocional. Porque quando você se sente, pelo menos que fisicamente você vai estar sendo bem cuidada, que as suas vontades vão Exato. estar sendo respeitadas, emocionalmente você se sente assim preparada para lidar com o resto. Sim. Então isso foi me dando uma tranquilidade emocionalmente, de eu conversar com meu filho, de eu saber que ele ia chegar, mas que ia ser o melhor, que da melhor forma ia estar sendo conduzida. Então isso, assim, fez com que eu conversasse com ele, que eu preparasse, que eu conseguisse orar. E eu falava pra ele, eu falava: "Filho, você não vai ficar nesse mundo, você vai encontrar Jesus. E aí quando você chegar lá, você conta pra ele que você tem um irmão aqui, que você tem a mamãe, o papai". E aí eu ficava conversando com ele, assim. E eu sentia dentro de mim que a alma dele estava lá, sabe, que independente do físico, que a alma dele estava lá. E isso foi o mais difícil, quando quando eu tive que me despedir dele. Porque quando aconteceu o parto e tudo mais, e daqui a pouco eu posso até entrar nesse detalhe, Sim. eu não chorei em nenhum momento, eu me senti muito em paz, eu realmente vivi a paz que as outras mães falavam que ia acontecer. Porque a gente sente, assim, que como mãe, a gente deu o nosso melhor e que a gente apoiou o nosso filho em tudo, que a gente não desistiu, que a gente não rejeitou, que a gente fez tudo. Então eu sentia isso. Quando eu saí do hospital, eu também tive o sentimento que muitas vezes eu tive medo de sentir, que era: "Poxa, eu tô saindo do hospital sem meu bebê, e tem outras mães aqui que estão com o bebê". Eu não senti isso, eu não senti. Uhum. Eu me sentia muito, muito feliz de saber que meu filho, fez o percurso dele, que ele foi muito forte, que ele não sofreu, de que ele estava com Deus, sabe. Eu me sentia muito feliz. Só que quando eu cheguei em casa, eu senti uma coisa que eu não sabia que existia, que isso pra mim foi o mais difícil. Dentro da minha casa, eu senti que faltava a presença dele. E isso é muito surreal, porque ele nunca esteve fora da minha barriga, sabe. Só que dentro de casa, eu nem sabia que esse sentimento existia. Dentro de casa, não tinha mais a presença dele. E eu falava: "Deus, isso é muito doido", porque ele esteve o tempo todo dentro da barriga, só que dentro de casa a gente sente que tá faltando alguma coisa, como se estivesse faltando, sei lá, um sofá, e você sabe que o sofá não tá mais lá. Só que a gente sentia que estava faltando a alma do nosso filho, sabe. E eu sinto, assim, que estava faltando uma coisa muito boa. Então dentro de casa, hoje, o que a gente sente é isso. A gente consegue sentir essa paz, essa tranquilidade de saber que o nosso filho, ele tá num bom lugar, de que a gente vai reencontrar ele. Só que quando a gente tá dentro de casa, a gente ficou tanto esses últimos meses ali, só a nossa família, tentando aproveitar o máximo possível, que o que a gente sente é isso. Eu não sinto saudade da minha barriga, não sinto saudade de ter ele aqui dentro, não é isso. Mas eu sinto que falta a presença dele. Sim. E Quanto então, tempo assim, o Dom não dá conseguiu quanto tempo o Dom ficou com vocês? nem minutos, foi muito rápido, foi muito rápido. Foi um parto muito lindo, assim, porque eu tive que induzir meu parto, porque eu tive algumas complicações. E todos os médicos acreditavam que no final de tudo eu teria que passar por um procedimento muito sério, porque, a má formação do Dom, a questão da acrania faz com que o bebê não consiga digerir o líquido amniótico, então vai retendo muito líquido amniótico. E eu fiquei enorme, novamente, como eu também tinha ficado na gravidez do dia, cheguei a engordar 20 quilos, então minha barriga estava muito, muito grande. Eu cheguei a fazer procedimento de drenar o líquido, Você fez passei também? por procedimentos. A Fiz. Você aminocentese? também fez? Fiz a aminocentese, mas eu não mandei para o laboratório, porque eu poderia mandar para o laboratório, porque eu não tinha o Para diagnóstico estudar? certo, exatamente. Mas eu acabei não mandando, porque dava muito pelo tempo e a possibilidade do Vini vir antes era muito grande, então a gente falou: "Cara, não vai Para adiantar eu não ser mandar". arriscado. É, porque assim, eu não queria só saber de um resultado depois que ele nascesse, e os médicos falavam exatamente isso: "Olha, ele não vai sobreviver quando ele nascer, então não dá pra Hum, não sei se vai adiantar", e aí a gente preferiu não mandar. não fazer. Não, Mas eu que foi fiz uma logo maravilha no quando eu retirei o líquido. Eu falo que eu estava parecendo a deu um grávida de alívio, Taubaté, que eu estava gigantesca, deu um e alívio. depois eu te retirei 1,5 litro, Nossa, muita coisa. não, eu fiz 3 vezes, chegou
a quase 2 litros, mas de uma vez só 1,5 litro não. Uma vez só, o máximo que eu tirei foi 1 litro. É, É um procedimento, assim, que assusta, né, que você fala: "Meu, o que que vai sim, acontecer?", exato. mas fisicamente pra gente depois dá um alívio muito grande. O exame para descobrir se era algo genético a gente fez também, mas isso lá no Tá, comecinho da gravidez. Então, assim, tudo que desse para ser feito a gente fez, para descobrir se era algo genético, se teria alguma coisa a mais. A gente fez tudo e realmente a conclusão foram sorteados. Essa foi a conclusão. entendi. Então, realmente, a gente viu que tinha um propósito que a Muito gente maior. considera que era sim, que era algo diferente, que não fisicamente não dava para explicar. E fiz esse procedimento para tirar o líquido 3 vezes, para tentar dar um alívio e tentar segurar o máximo possível a gestação, mas realmente chegou em 36 semanas e estava, assim, fisicamente até difícil para mim. Mas eu falei: "Eu vou aguentar, o máximo Sim, que eu puder, já cheguei até aqui e eu vou fazer o que tiver que ser feito". Eh, Quando chegou em 34 semanas, que eles começaram a fazer esse procedimento de retirar o líquido, eles também começaram a cogitar a possibilidade de induzir o parto, e eu comecei a ficar muito nervosa. E aí eu fiz uma oração para Deus, foi assim, um dos momentos que eu mais fiquei nervosa, eu falei: "Deus, eu cheguei até aqui, todo mundo falou que eu não ia chegar, o Senhor me trouxe até aqui, eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu não sei, é uma decisão muito difícil que eles colocam na nossa mão. Você quer cesárea? Porque para um caso nosso, de atremia, de que o bebê não tem chance de sobreviver, você escolher uma cesárea, o bebê ele pode ser que ele viva algumas horas. E aí, se você faz um procedimento de cesárea, a mãe ela não vai estar apta fisicamente para pegar esse bebê logo quando ele nascer. Então eu ficava falando: "Eu vou fazer uma cesárea". E aí eu vou estar lá anestesiada. Como que eu vou fazer para levantar, nem que seja sentar, pegar o meu filho no braço? Então a cesárea eu não queria cogitar. sim, Por conta disso, porque aqueles minutinhos, aquelas horas seriam fundamentais pra gente. lógico, com certeza. O parto normal era muito mais arriscado para ele, por toda a questão dele não ter essa parte formada. Tá, E a indução, mais ainda, porque o bebê poderia entrar em sofrimento, e a indução é um sim, caminho que você começa, mas você não sabe como vai terminar. Porque exatamente. no final de tudo pode ser que de qualquer jeito faça uma cesárea. Então eu falei para Deus, eu falei: "Deus, eu não tenho condições de escolher uma via de parto, eu preciso que você me direcione para que aconteça". E eu conversei com meu pai, que meu pai sempre me dá bons conselhos, e meu pai falou: "Olha, você até aqui confiou nos médicos, então vamos, vai seguindo o protocolo dos médicos, porque eles também estão pensando em você, vamos entender". E aí eu fui fazer uma oração depois que eu conversei com meu pai, e eu fiquei muito tempo orando, e eu senti claramente Deus falando para mim. Ele falou: "Olha, o seu parto não vai ser fácil". Deus me falou claramente: "Seu Eu parto não vai ser acredito. fácil, m mas eu preciso que você passe por isso", e foi por isso que eu permiti que você tivesse passado pela violência obstétrica no primeiro parto do dia, que é para realmente você saber que o seu corpo vai se recuperar, que vai dar tudo certo. Porque do meu primeiro parto, eu cheguei para casa destruída, eu recebi mais de 40 pontos. Caramba, Eu tive esse eu sim, foi muito assim, recebi eles me cortaram, tive laceração, então foi muito complicado a minha recuperação, meu foi uma recuperação Deus. longa, não foi bacana. Eu voltei para casa, assim, falando: "Meu Deus, como que eu vou cuidar do meu filho?". Me Sim, sentia com sentimento de incapaz, que eu falei: "Eu não consegui parir, como que eu vou cuidar agora?". sim. E aí eu senti claramente Deus falando pra mim: "Olha, eu permiti que você passasse aquilo, para que você confiasse no seu corpo, na sua recuperação. O seu parto não vai ser fácil, mas vão ter coisas que eu vou trabalhar através do seu parto". E aí eu falei: "Tá bom". E aí eu terminei de orar, virei para o meu marido e falei: "O parto vai ser induzido e não vai ser fácil". Deus falou pra mim. E aí meu marido: "Tá bom, o que que a gente pode fazer, né, se Deus falou". Sim, Ele falou: "Tá bom". A partir dali a gente, assim, recebeu essa frase: "Não vai ser fácil". E aí começamos, o procedimento de tirar o líquido e tudo mais, passou 2 semanas, quando chegou no dia da indução, eu cheguei no hospital, assim, radiante, eu falei: "Eu vou conhecer meu filho". E aí todo mundo me viu, todas as enfermeiras, obstetras e falaram: "Nossa, você tá bem, né, você tá bonita". Eu falei: "Eu vou conhecer meu filho, eu tô bem, vamos lá, o que tiver que acontecer, vai acontecer". E aí eu fiquei durante todo o trabalho de parto, assim, várias coisas foram acontecendo. Então, assim, deu 24 horas que eles induziram o primeiro remédio, a dilatação não evoluía, só que eu tinha muita contração, de 2 em 2 minutos eu estava ali sofrendo. Aí eles me deram morfina pra tentar me ajudar, porque eu não estava aguentando, pra eu conseguir pelo menos dormir um pouco.
Quando eles estouraram minha bolsa, sério, Nath, parecia, assim, coisa de filme, fazia até barulho. Porque eu tinha muito líquido amniótico, Sim. muito líquido amniótico. E aí quando estourou minha bolsa, eu fiquei muito assustada. Eu virei assim para médico, eu falei: "Eu tô bem? Eu vou sobreviver?" Porque, ele tinha uns sacos, assim, embaixo de mim, deu 10 litros Meu Deus, de quando a de líquido. bolsa estourou. Mais depois do que eles foram tirando até da bexiga, enfim, eu estava com muita retenção de líquido, muita retenção de líquido. No total, durante o trabalho de parto, a gente contou entre 15 e 16 litros, mais ou menos, Uau. de líquido que saiu. Eu estava com muita retenção. E aí, quando estourou a bolsa, eu falei para o médico: "Tá tudo bem, eu tô bem". Ele falou: "Não, tá tudo bem". E aí eles foram acompanhando, o bebê também ainda estava com batimento, o Dom estava bem, falou: "Vamos seguir o plano, tá tudo bem". Só que os médicos, eles começaram a ficar muito assustados. Inclusive depois, eles até conversaram isso comigo, que eles estavam muito assustados. Porque a gente não pensa, né, que médico também é ser humano. Então a gente não Sim, pen a gente pensa assim: o médico tá lá trabalhando, pra ele não importa, ele só tá fazendo o que tem que ser feito. Só que no fundo eles também têm medo, eles sim. também estão vendo a situação se complicando. E aí eles prepararam tudo para eu receber, sangue, transfusão de sangue, porque eles acreditavam que eu estava evoluindo para um quadro de hemorragia. E a médica chegou e conversou com meu marido e falou: "Olha, a pior das hipóteses, a gente vai fazer uma cesárea de urgência, e o que acontece é que ela corre risco de perder o útero". Porque como o útero dela estava muito grande, e agora a bolsa estourou, e ele está muitas horas se contraindo, porque já tinha dado mais de 24 horas, pode acontecer do útero dela estar muito sensível. Então a gente está preparando tudo para que isso aconteça. Só que eu estava muito tranquila, muito Sim, tranquila. Eu brinco que fisicamente eu estava um pouco drogada, porque era muita anestesia, morfina, sim. mais de 24 horas, então eu estava assim, super paz e amor. Só que dentro de mim eu tinha certeza do que Deus tinha me falado. Então Mas eles é, não me viram preocupada. você falou uma Hã. coisa que eu acho importante, que eu passei por essa situação de sentir a sala de parto, por mais Tensa. por mais, tensa que fosse a situação de não saber se ia sobreviver ou não, eu Sim. sentia a sala de parto numa paz, e eu brinco com a minha médica que eu falo isso, e ela até fez, ela tem um podcast e ela falou isso para a fotógrafa que fez meu parto, ela falou assim: "A Natália fala que ela sentiu a sala de parto numa paz absurda, eu estava em pânico". Isso que você fala é verdade, tipo assim, a gente acha que os Exatamente médicos isso, não têm esse exatamente sentimento, isso. e ela fala: "Cara, se você me Exato. perguntasse, eu fui me escovar, eu estava em pânico do que ia acontecer, eu não Aham. sabia que ia como que ia ser, e você estava ali super bem". E eu acho que assim, Tranquila. eu acho que Deus ele dá uma iluminada nesse momento e fala: "Ó, agora é o Não momento é? que você tem para que você vai conhecer realmente teu Exato, filho". exato. É essa paz que eu te falei que muitas mães falavam, que é a É, paz que excede todo entendimento que está na Bíblia. É uma coisa que não exato, tem como a gente explicar, mas quando a gente está lá, a gente não tem outra escolha a não ser forte. é A gente não verdade. tem outra escolha. Então a gente precisa confiar que vai dar tudo certo, porque senão a gente vai se desesperar e a gente vai se entregar, Exatamente. né, a gente vai se entregar. Então a gente precisa fazer isso pelos nossos filhos. E como que foi o parto? Ai, o parto, quando chegou, assim, a hora do trabalho de parto, eu estava muito confiante, muito confiante. E com essa questão que eu estava na cabeça, eu falei: "Não vai ser fácil, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser fácil". E aí, a anestesia foi fazendo efeito, isso pra mim fez total diferença, porque quando você tá ali com uma anestesia, você consegue ficar mais assim, né, mais concentrada realmente nas dores, o que que tá acontecendo, como tá evoluindo, e aí eu consegui descansar e tudo mais. E quando chegou ali a hora de realmente começar o expulsivo, eu falei para meu marido, eu falei: "Olha, a dor tá começando a se complicar muito, mas eu vou tentar aguentar o máximo que eu puder, porque eu preciso ter energia". Eu só pensava que eu precisava ter energia para conhecer meu filho. E eu já estava ali há praticamente 36 horas, quando ele nasceu, deu 36 horas Caramba. de quando começou a indução até o final, e eu falei: "Eu não posso ficar destruída, eu preciso ficar bem". Então eu tentava aguentar a dor o máximo possível, e quando começou o expulsivo, não deu nem 1 hora de expulsivo, foi totalmente diferente do parto do meu outro filho, do Dian, porque as obstetras me deixaram muito confiante, muito confiante. Tanto que elas falam: "Dani, a gente não fez nada", eu falei: "Não, vocês fizeram", porque mesmo que elas não tivessem colocado a mão em mim para me ajudar, elas falando palavras positivas: "Vai dar tudo Sim, certo, você tá indo bem, é assim mesmo, nossa, aquilo respira desse jeito, faz aquilo", isso me deu muita paz, muita tranquilidade. Então,
eu fui, né, vivendo essa experiência do parto, sabendo que ele estava chegando. E quando ele nasceu, foi tudo muito rápido, muito, muito rápido. Ele chegou a nascer, tinha um batimento cardíaco, mas do tempo de pegarem ele e colocar ele no meu colo já perdeu os batimentos. E aí quando eu recebi ele, assim, no meu colo, que eu não sabia, assim, que eu tanto pensava: "O que que vai acontecer naquele momento? O que que eu vou fazer?". Eu tinha certeza, assim, do que eu estava vivendo, sabe. Porque no começo, quando você pesquisa internet, você fica com tanto medo, com tanta coisa. Só que quando você vê seu filho no braço, você tem certeza do que tem que ser feito. Você tem certeza que você tem que amar ele e que ele é lindo. E aí eu olhava assim pra ele e falava: "Meu Deus, você é a cara do seu irmão, você é muito lindo. A mão é igual do seu irmão". Aí ele nasceu assim todo peludinho aqui no ombro. E eu falei: "Você nasceu até com pelinho no ombro igual do seu irmão. O pé é igual do seu irmão. Você é a cópia do seu irmão, você é muito lindo". E aí eu olhei assim pra ele e falei, aí eu comecei a fazer uma massagenzinha no peito dele. E eu falei: "Dom, se você quiser voltar, eu te amo muito, mas se você já estiver com Jesus e estiver muito bom aí, tudo bem, não precisa voltar". E aí meu esposo também ficou nessa, porque nesse meio tempo, como eles estavam com medo de hemorragia, eles precisavam já tirar a placenta, já controlar tudo pra ver se meu útero não estava machucado, né, então eu também continuava sentindo dor, porque eles Sim. estavam mexendo em mim. Então meu esposo pegava ele no colo e fazia a mesma coisa, orava e fazia a massagenzinha, só que a gente tinha muita dúvida, porque a gente queria que ele voltasse, mas ao mesmo tempo a gente não queria que ele sofresse. Então a gente falava pra ele: "Dom, se você quiser voltar, volta, mas se você já tá aí com Jesus e tiver bom, fica. Não precisa voltar, porque aqui também tá uma bagunça nesse mundo, então, se você tiver ido em paz, se tiver tudo bom". E aí, a gente ficou nessa de uma hora entre conversar com nosso filho, ver nosso filho, pegar, beijar, abraçar, a gente até tirou umas fotos, mas aí chegou um momento, assim, que a gente viu que realmente não tinha mais o que ser feito, era só o Uhum. corpinho dele que estava ali. E aí a gente decidiu entregar ele, para nós como casal, foi melhor ter feito a despedida ali. Tem mães que preferem ficar com o bebê, cada mãe vai sentir o que é Sim. melhor nesse momento. Para nós como casal, a gente tinha tanta convicção de onde ele estava, que não fazia sentido ficar com o corpo dele. Então a gente entregou o corpinho dele para eles levarem, e foi aí que começou a acontecer um monte de coisa. Porque a gente teve que consolar o pessoal do hospital. Não era o pessoal do hospital que vinha consolar a gente que tinha que consolar. Então eu fiquei 2 dias no hospital ali, todas as enfermeiras falando: "Nossa, o que que aconteceu, né?". Enfim, eu falava: "Não, tá tudo bem, eu sei que meu filho tá com Deus, eu tô em paz, porque eu respeitei o tempo do meu filho, eu tô em paz porque eu lutei por ele, eu dei a chance dele vir aqui, então tá tudo certo, eu acredito que ele tá com Deus, que ele tá num lugar muito melhor e tudo mais". E as enfermeiras, as médicas, elas ficavam assim, sabe, até os médicos que eram mais fechados, assim, tinha uma médica que ela parou, assim, na minha frente, ficou me olhando, eu via que ela estava sem palavras, eu falava: "Ah, e aí doutora, você dormiu bem à noite? Deu tudo certo?", porque ela tinha acompanhado o meu parto. E ela falou: "Não, eu fiquei a noite inteira pensando no que aconteceu". Aí eu falei: "Não, tá tudo bem, meu filho tá com Deus, eu sei que tá tudo bem, tá tudo bem". E ela ficava assim, sem palavras, sem palavras. Então começou a ter um movimento ali no meu quarto, das pessoas ficarem indo lá, tentando falar alguma coisa pra mim, mas no final eu que tinha que falar alguma coisa para as pessoas. E eu falava: "Não, acredito em Deus, tá tudo bem, tá tudo certo". E aí no final, eu pedi pra tia do meu esposo fazer alguns biscoitinhos em formato de anjo, e aí eu coloquei um versículo de Eclesiastes, que diz que tem o tempo certo pra todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, que tá tudo sob controle de Deus. E eu agradeci e entreguei pra todo mundo que trabalha lá nessa parte do hospital, mais 60 biscoitinhos, eu entreguei pra todo mundo pra deixar essa mensagem do nosso dom. E aí eu vejo, assim, que Deus foi trabalhando, sabe, porque a gente começou a receber depoimentos de pessoas, a gente recebeu depoimento de pessoas que desistiram de abortar, porque viram nossa história e falaram: "Nossa, eu tô com um bebê perfeito dentro da barriga". E a Exatamente gente essa a pergunta que gente eu ia te fazer, se qual que era o legado que o Dom tinha deixado para você na sua vida e na vida das outras pessoas?
E aí a gente começou a ver pessoas que participaram ali dentro do hospital, pessoas eh, que viveram essa experiência, porque aqui na Itália você pode fazer o aborto sem ter nenhuma razão. Até Tá. um número de semanas, eu não tenho certeza se são 12 ou 16, mas até um determinado tempo você não precisa ter uma motivação. Você vai lá e faz, inclusive se você for menor de idade. Você não precisa ter autorização dos pais nem nada, você vai lá, fala o que quer fazer e você faz. Basta. E aqui na Itália, menor de idade, uma moça menor de idade, por exemplo, se ela tiver parada no pronto-socorro porque está com problema na apêndice, por exemplo, precisa fazer a cirurgia de urgência, precisa esperar os pais chegarem para autorizar. Mas o aborto não. O aborto, uma menina de 15, Não faz o 16 menor anos sentido, né? pode chegar lá e sem consentimento dos pais, de ninguém, inclusive o parceiro. A gente vê ali no hospital, conversando com a obstetra, que tem casos que o marido nem sabe. Marido, parceiro, namorado, nem sabe que a pessoa estava É um grávida, a pessoa foi absurdo. lá Para mim é um e fez o absurdo, eu sou muito procedimento. defensora. Em uma das conversas que eu tive sobre a gestação do Vini, me perguntaram, né, se eu queria tirar, mesmo no Brasil não podendo, se eu tinha vontade de ir para fora. E eu falei: "Cara, não, porque eu acho que Deus me deu a chance de ser mãe, que era o que eu tanto sonhava em ser mãe, eu já tinha perdido 2 também, e tirar para mim nunca foi uma possibilidade, eu acho que ele teria que viver comigo até onde ele quisesse viver", e é exatamente isso, né. Só que a gente vê e é até interessante, porque, teve um filme, que eu não vou nem falar nome de filme, que eu sou contra, induzindo ao aborto, sabe, uma pessoa, uma mulher falando que ela tirou a vida do filho, porque tinha um outro diagnóstico, e eu paro muito para pensar, né, e se eu tivesse tirado a vida do Vini, e o Vini hoje está com 2 anos? E eu acho que, cada criança tem cada história tem um porquê, né, eu acho que Deus me deu a vida do Vini, com certeza, para eu ter o Voz das Mães hoje. Então eu tenho isso muito claro para mim, Ai, que como lindo. como Deus te deu o dom também para você ter o legado hoje de contar e inspirar Sim, outras mães a não ter esse aborto, sabe. Então eu acho que, tem sim, um porquê de tudo isso. E eu sou sim, completamente com contra, certeza. acho que não deveria existir isso. Sim. E na verdade uma coisa que o Dom trabalhou muito na gente, muito mesmo, porque quando chegou a hora, né, a hora mais temida para todas nós que passamos por esse percurso, que é na hora de enterrar nosso filho. Porque a gente nunca pensa em passar por isso, é algo que não é um percurso que deveria ser o natural da natureza. Quando chegou foi num sábado, quando chegou, no dia do enterro, eu cheguei para o meu marido e falei: "Acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir". E eu acordei e estava um dia lindo, os outros dias tinham sido todos chuvosos e aquele dia estava muito bonito o tempo, estava um dia de sol. E eu acordei, comecei a orar, falei: "Deus, eu não vou conseguir". E aí Deus começou a colocar um monte de coisa na minha cabeça. O Espírito Santo mesmo, a psicologia chama de insights, mas a gente chama de Espírito Santo. E aí Sim. começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, aí eu falei para meu marido: "Tá vindo um monte de coisa na minha cabeça, eu preciso escrever. Fica com um dia em que eu preciso escrever, senão eu vou esquecer", eu estava com medo de esquecer. E aí Deus, ele me trouxe uma palavra muito linda, ele me revelou vários casais na Bíblia que passaram pela mesma coisa que a gente, de ter que enterrar o filho. Vários casais passaram por isso. Inclusive o primeiro casal, que é Adão e Eva. E aí eu fui ler, lá em Gênesis, e aí eu comecei a ler, assim, o que estava escrito, e aí começou a vir uma outra percepção na minha cabeça. Porque ali em Gênesis está escrito assim, que quando Deus dá um castigo para Caim por ter matado o irmão, Abel, ele fala que Caim ele vai ficar andando pelo mundo, e ele não vai ter a presença de. E aí Caim responde assim: "Esse castigo é muito duro para mim, porque eu não vou estar andando, né, pelo mundo e ainda sem a sua presença". Então eu, como mãe, eu fiquei pensando o que que a Eva sentiu, porque além dela ter perdido Abel, ela ainda estava perdendo Caim para o mundo, porque ele estava longe da presença de Deus. Então tudo aquilo que eu comecei a ler, que Deus começou a me mostrar na Bíblia, eu comecei a pensar: "Não, agora eu preciso focar no meu filho que está aqui". Porque o Sim. dom eu sei que o dom está com Deus, mas e o dia? Eu preciso focar nele, eu preciso que ele também esteja na presença de Deus. Então o legado que o dom me deixou foi de me aproximar muito mais de Deus e de mostrar isso para mim, que hoje é o que eu tento mostrar para outras mães e para outras mulheres, do que o nosso filho que está no céu, a gente pode descansar. Mas e os que estão aqui em terra? E as mães que também nunca enterraram um filho, mas que elas têm um filho aqui em terra?
como que vai ser quando o seu filho, né, chegar a hora dele ser enterrado, seja depois de você, porque é o percurso que a gente acredita que é o natural da vida, mas como que vai ser? Para onde que ele vai quando esse dia acontecer? Então, essa questão de que a morte é uma coisa muito obscura, ela mudou completamente para mim. Então, eu fui no enterro, e aí eu fiz algo completamente fora do tradicional. Eu não quis o caixãozinho dele aberto, foi uma coisa muito difícil você ver um caixão desse Sim. é muito, muito difícil, muito difícil. Então, eu falei para o meu marido: olha, a gente vai se manter forte, porque a gente está aqui para passar uma mensagem. Então vamos lá. Aí a gente chegou, aí eu vi que ia ser muito obscuro aquela cena, aí eu falei pro cara: "Não tem como você enterrar logo, enfim, o corpinho dele, ele já não tá aqui, vamos fazer isso logo". Eu não queria aquela coisa de velório, sabe. Sim. Então a gente chegou, fizemos o que tinha que ser feito, e aí depois, quando já estava tudo feito, a gente se reuniu com a nossa família, tanto, o pessoal que está no Brasil, através de lá, de reunião, enfim, como o pessoal que estava aqui na Itália, a gente se reuniu com todo mundo e passou essa mensagem. E aí eu passei essa mensagem que Deus tinha me dado. Eu falei para ele, eu falei para o pessoal, vários casais na Bíblia, que tinham passado pela mesma coisa que a gente passou, e que a nossa crença é que o nosso dever do nosso dom tinha sido feito, que a gente Sim. estava muito em paz com isso. Só que a gente precisava se concentrar com o nosso filho que está aqui, e que caso Deus mandasse novos filhos pra gente, é o que a gente tem que gastar nossa energia. Sim. Porque eu não quero ter essa sensação que Eva teve. Porque Abel, ela tinha certeza que estava do lado de Deus, que a alma dele, o espírito dele estava lá com ele. Mas e Caim, que estava perdido no mundo sem a presença do Senhor? Então como mãe, eu acredito que Eva deveria estar extremamente preocupada pelo filho dela, porque ela Claro. perdeu 2 filhos de uma vez, um para o mundo e um para Deus, né. Dai, como que Então, foi, é até na isso. sua gestação, como que foi lidar com a gestação do Dom e o teu filho que estava com você aí, como foi isso com ele também? Não, isso não, graças a Deus Foi eu tenho uma tranquilo? rotina muito flexível. Eu tenho Tá. uma rotina muito flexível quanto ao meu trabalho, então eu tinha a possibilidade de ficar em casa com os 2 sem nenhum problema. O que mudou muito foi que a gente não conseguia viver a gestação como qualquer outra gestação a gente teria Sim. vivido, né, de fazer um enxoval, de preparar as coisas, só que tudo isso se tornou muito pequeno Sim. perto das Mas outras eu coisas. mas eu Então digo assim, você conseguia estar tranquila na gestação, você conseguiu ter uma gestação "tranquila", entre aspas, né, sentimentalmente, para sim, também ficar com o sim, dia e dar atenção, né, porque imagino tua sim, cabeça como estava, numa gestação de risco, e tendo o dia ali para sim. ficar no dia a dia, para também animar ele, como que era isso? Era super Sim, de sim. boa? Não, porque quando eu descobri o diagnóstico, acho que você deve ter passado por uma sensação igual. A gente decidiu que a gente não ia antecipar o luto. Aham. A gente falou: "Não vamos antecipar o luto, porque eu não vou viver a minha gestação inteira luto. Eu preciso aproveitar cada dia que ele estiver aqui". Então o que a gente tentou fazer foi aproveitar ao máximo nós 4. Então eu grávida, a gente com um dia também, então assim, a gente sempre saía, tentava fazer uma coisa quando ele estava em casa, a gente tentava aproveitar esse momento. Então assim, o dia ele ficava muito abraçado com a minha barriga, ele beijava a minha barriga, ele dormia em cima da minha barriga. Às vezes, assim, até me pesava, porque eu falava: "Ai meu Deus, e a barriga, mais outra criança no braço". Mas assim, a gente aproveitou o máximo cada segundo. Então, emocionalmente, quando eu tomei a decisão de eu falei: "Não, eu entendi". Quando eu vi aquela cena lá do The Chosen, eu falei: "O que que Deus pode fazer se ele não curar?". Sim. Então é isso, ele vai fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa que eu não sei o que pode ser. E meu esposo até falou pra mim, meu esposo falou: "Não é que às vezes o dom ele vai fazer algo grandioso, mas às vezes ele vai fazer uma pessoa só e vai Exatamente. ser e vai ser aquilo". E eu falei: "Então tá bom, então às vezes o dom, a vida dele vai atingir uma pessoa só, e tá tudo E é a certo, vai ser por missão essa dele. pessoa". No Exato. no Salmo 37 fala, né: "Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá". As pessoas te achavam meio maluca? Tipo, de você pensar em continuar a gestação, de você confiar tanto em Deus e ter tanta essa certeza dentro de você? Não, como assim? Eu tenho muitas pessoas do meu ciclo que têm a mesma crença, as pessoas elas me julgaram muito por não acreditar na cura. Tá. Eu recebi muito esse julgamento. Várias pessoas falavam: "Não, não, 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 mas você não sabe como que vai ser. Tem vários casos que quando o bebê nasce, acontece outra coisa diversa e diferente e tudo mais". Eu falei: "Gente, eu sei, só que eu não vou ficar me iludindo, acreditando que Deus vai curar, porque toda vez que eu faço ultrassom, é muito nítido o que eu vejo Sim. no ultrassom.
Então, assim, não vai me fazer bem emocionalmente. Se Deus curar, vai ser incrível, mas eu vou trabalhar com o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é que, na minha cabeça, é o que eu falo pra todo mundo, na minha cabeça Deus já está fazendo milagre, porque a minha gestação tá indo pra frente. Os Sim. médicos dizem que a minha gestação não iria pra frente. Mas você sabe que meu Então marido Deus já passou tá pela fazendo um mesma milagre coisa. Meu marido falou assim: "Ó, de acabou o ser julgado. ultrassom, não por causa de ultrassom", ele falou: "Acabou o ultrassom, não quero mais fazer, porque Ah, não todas acredito. as ultras eles falam a mesma coisa, então eu vou confiar em Deus". Ele foi estudar quanto tempo tinha ultrassom no Brasil. Ele falou: "Cara, é um equipamento que eu não vou acreditar nisso e eu vou entregar na mão de Deus". E aí eu falei: "Não, você tá ficando maluco". Ele falou: "Não, eu falei, seja feita a sua vontade para o bom ou para o ruim". E eu falei: "Cara, você tá maluco, não é bem assim, a gente não vai parar de fazer ultrassom". Eu era a pessoa que queria fazer ultrassom toda semana. Só que isso foi um Sim. conforto para mim também, isso foi bom. Eu comecei a falar: Que aí você "Realmente, começou a relaxar. seja o que Deus quiser", exatamente. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar é se na gestação, porque você falou que você teve que muito confortar as pessoas depois do nascimento do Dom, né. Na gestação, quando você ia contar, compartilhar com as pessoas, você também tinha que confortá-los mais do que receber esse conforto? Não, porque ninguém entendia. Ninguém Hum, entendia. Ninguém entendia: "Como assim o bebê não vai sobreviver?". As pessoas não entendiam. Eh, ou as pessoas falavam: "Por que que você não interrompeu?", sim, ou as pessoas ficavam em silêncio, porque elas não entendiam. entendi. Eh tanto que, assim, aqui onde a gente mora, nossos vizinhos, eles não entendiam. Aí depois que o Dom faleceu, que eles foram entender. E aí eles vieram Hum, conversar com a gente. E só que antes a gente falava: "Não, a gente tá tendo um bebê, só que é diferente, a gente não sabe quanto tempo ele vai sobreviver e tudo mais", as pessoas falavam: "Como assim?". Porque é algo muito raro, não é algo sim, normal. Você não escuta isso. Eu, como eu te falei, quando eu recebi o diagnóstico, eu nunca tinha escutado isso de ninguém. Como assim sim, existe um bebê que pode nascer e não sobreviver? Seja por diversos diagnósticos diferentes, né. E hoje eu exato. sei que são milhares de possibilidades. Tanto que eu Muitos. até brinco, muitos diagnósticos diferentes, muitos. E aí eu até brinco com o meu médico, eu falo: "Olha, quem fala que engravidar é fácil, não, é uma falta de respeito com a gente, porque se tem uma Exato. coisa que não é fácil é engravidar". Não, Porque além de você ter o dia certo, tem que ter uma disposição física de tudo acontecer, eu acredito que ainda precisa ter uma disposição espiritual. Então sim. ainda precisa ter lá espiritualmente a alma que vai ser do seu filho. Então, assim, se você engravidou, tenha certeza que algo divino aconteceu na sua vida, porque não é fácil. Eu queria que você falasse pra gente o que que representa a frase que mães curadas transformam gerações. Hoje, o meu maior incentivo é curar mães, porque foi assim que eu fui curada quando eu virei mãe. Quando eu virei mãe, eu entendi todo o meu emocional, eu entendi muitos buracos que existiam dentro de mim. E foi ali que eu senti a presença do Espírito Santo, assim, de uma forma surreal, foi através de todas as minhas gestações. Então o meu maternar me trouxe muito para perto de Deus, Sim. muito mesmo. E uma coisa que a gente descobriu também no nível espiritual, através da vida do Dom, nesse procedimento de buscar curas, eu fui buscar curas espirituais. Eu falei: "Poxa, tem alguma coisa acontecendo". E aí a gente descobriu coisas que a gente já sabia, mas a gente nunca tinha dado atenção, é que tanto na minha família quanto na família do meu esposo, de 2 partes, a gente tem casos de pais que enterraram filhos. Então, a gente tem casos, avós, bisavós que enterraram filhos, das nossas 2 partes. Então a Sim. gente percebeu que é algo espiritualmente que a gente precisava dar atenção. Então a gente fez um processo de cura, de libertação, para que esse ciclo encerrasse em nós Sim. e que a nossa genealogia, o nosso DNA recebesse essa atenção que precisava, né, ser vista essas crianças que muitas vezes foram histórias que nem foram compartilhadas com a família. Foram Sim. histórias que foram esquecidas. E eu reconheço as minhas 2 perdas, meus 2 filhos que já estavam no céu, eu reconheço o meu dom, e eu acho que essas almas elas precisam receber o lugar que elas têm, independente do período Exatamente. ter sido curto. É, isso que você está falando é muito Então, importante. Eu foi fiz um algo trabalho desse depois que eu perdi os meus 2 bebês. E eu sempre falo isso, porque eu precisava ressignificá-los, e hoje eu tenho 2 uhum, bonequinhos no meu escritório que é a simbologia deles como vida, sim. sabe.
Que eu falo: "Não, Uhum. são meus 2 bebês ali que eu preciso lembrar deles também pelo Vini, né". Exato. Então a gente sabe, você teve 3 filhos, você tem 3 filhos, Sim, 3 filhos. né. Isso que é importante. E é engraçado porque, no mundo hoje, a psicologia, através de constelação, de vários tipos de terapia, eles fantasiam muito isso, só que na verdade isso é muito simples, está escrito na Bíblia. Se a gente for buscar na Bíblia, Exato, tá escrito lá que a gente tem que reconhecer as nossas gerações passadas, inclusive os pecados que as nossas gerações passadas fizeram também, exatamente. e pedir perdão, porque aquilo está correndo no nosso DNA. Então a gente não precisa fantasiar, buscar isso em outras fontes, né, o próprio Deus, ele explica tudo o que tem que ser feito. Então isso também, trouxe essa missão que hoje eu tenho, assim, como algo voluntário mesmo. Eu converso com algumas mães, faço mentorias com algumas mães, porque eu acredito que uma mãe que ela é curada das feridas que ela tem, ela vai criar um filho, ela vai transformar um ser humano e vai deixar um legado nesse mundo muito maior. Então isso é muito importante, porque uma mãe que cura, que é curada, ela cura. Com Então certeza. faz toda a diferença. E você, eu tenho certeza que está deixando um legado gigantesco com toda essa missão que Deus te deu. Para ajudar essas Ah, mães, eu espero. vejo o quanto é importante, e eu falo isso de muito coração, porque eu falo que o Voz das Mães, quando ele nasceu, eu lutei muito pelo Voz das Mães, eu luto muito, né, abdicando de tempo, e é uma coisa que é o que você falou, eu não tenho remuneração nenhuma pelo Voz das Mães. A gente procura patrocinador, porque é um projeto muito maior, procura, mas o que eu Uhum, consigo fazer hoje de transmitir essas histórias e contar histórias que possam ajudar, que foi o que você falou, ele falou de páginas que possam te ajudar, ajudar outras mães igual te exato. ajudaram, isso para mim é um conforto quando eu recebo mensagens assim: "Nath, você não tem noção do quanto essa história me ajudou a ir para frente", porque eu vim nessa busca, de não ter um Exato, diagnóstico e ir atrás de outras mães, então eu vi o quanto é sim. necessário a gente estar ali, a gente mostrar que, sabe, não é o fim, o diagnóstico ele não é o fim, Exato, mas ele é um ciclo que a gente precisa exato, percorrer. exato. Ai, que lindo. E que seu projeto possa alcançar muitas mais mulheres, porque Amém. Daí eu é algo queria que vai continuar, né. com Infelizmente, certeza. eh, muitas outras irão passar por isso. A gente ainda não está no nosso estado de perfeita graça, mas enquanto tiver uma mãe que possa apoiar a outra, tudo vai ser feito com mais leveza. Exatamente. Eu falo que o Voz das Mães eu gostaria que ele durasse 3 horas, mas infelizmente a gente não consegue, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão assistindo a gente. Ai, quero dizer para você, mãe atípica ou não atípica também, mas você que é mãe, que você possa entender o poder que você tem, não só dentro do seu ventre, mas nas suas mãos, porque criar um ser humano é algo assim, é como que você deixa o seu legado no seu mundo, né, no mundo, porque a gente vai, os nossos filhos continuam, então os valores que a gente insere neles é o que vai continuar nos mantendo vivos, né, mesmo depois quando não estivermos mais aqui. Então eu quero te encorajar a buscar mais a presença de Deus, porque é a única forma que a gente pode encontrar de realmente ser forte e de receber um direcionamento que vai trazer algo bom para a vida dos nossos filhos é através de Deus. E eu quero te encorajar também a não desistir. Por mais pesado que seja, vai sempre valer a pena, sempre, sempre, sempre valer a pena lutar pela vida dos seus filhos. É verdade. Ai, que episódio emocionante. Obrigada por Obrigada. você compartilhar a tua Obrigada história, a compartilhar a você, história do Nath. Dom. Dom tem uma Obrigada a missão você. muito grande, não entre nós, mas eu tenho certeza que ele tem uma missão muito grande aqui com você. Obrigada, obrigada, Nath. Obrigada, viu, Dai. Acho que foi um dos episódios mais fortes e tão emocionantes que a gente teve, Ah, de verdade, obrigada. né.